Um artigo do ano de 1940, escrito pelo Dr. Lawson Wilkins, endocrinologista pediátrico em Baltimore, conta o caso de uma criança pequena que tinha um desejo incomum por sal. Os pais explicaram que a criança vomitava tudo que comia, menos o leite materno. O médico da família recomendou dar à criança bolachas de água e sal. Porém, não deu muito certo, a criança vomitou novamente. Mas os pais perceberam algo que chamou a atenção. A criança ficava lambendo as bolachas, e não eram só algumas lambidas. Ela lambia tudo e pedia mais. Parecia que ela só queria o sal. A mãe explicou que o garotinho recusava tudo, porém mostrava um interesse fora do comum por sal. Se deixasse, ele comia sal puro, colocava sal na mãozinha e ficava lambendo. A mãe explicou também que tudo que dava para a criança tinha que ser muito salgado e, além disso, a criança consumia em média 1 colher de sal puro todos os dias. Mais tarde foi descoberto que essa louca vontade por sal da criança não era só um paladar fora do comum. O organismo do garotinho estava estimulando o desejo por sal, e isso era uma necessidade do corpo dele. Aos 3 anos de idade, num determinado momento, o garotinho precisou ser levado às pressas ao hospital e, infelizmente, após 7 dias, ele morreu de modo repentino. O último parágrafo do artigo diz assim: um menino de 3 anos e meio com a glândula suprarrenal deficiente apresentando vários sintomas de insuficiência adrenal tinha um alto desejo por sal. Parece que esse garoto, por aumentar seu consumo de sal, se manteve vivo por ao menos 2 anos e meio. Essa história só reforça o fato de que o sal é um eletrólito fundamental para o nosso corpo e, é claro, pessoas saudáveis podem viver com bem menos sal do que aquele garotinho precisava. Em 2005, o Guia Nutricional do Governo Federal Americano determinou o limite diário de meia colher de chá de sódio por dia. E qual foi o objetivo desse limite no consumo de sal? O governo fez uma estimativa e concluiu que essa redução em meia colher de chá por dia poderia prevenir 92 mil ataques cardíacos. E isso poderia dar uma economia de 20 bilhões de dólares ao país em custos relacionados ao sistema de saúde. A lógica da teoria foi o seguinte: o sal, quando em grandes quantidades, retira fluidos dos tecidos do corpo para o sangue, o que aumenta o volume, fazendo o coração bater mais forte. O resultado, pressão sanguínea alta. Alta pressão sanguínea crônica estressa o coração e artérias, levando a doenças cardiovasculares. Conclusão: menos sal significaria menos doenças cardiovasculares e menos custos com o sistema de saúde. No entanto, mesmo com tais conselhos, todos nós sabemos que hoje a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo. Estamos acostumados a ouvir que o sal é o vilão, e é isso que vamos analisar nesse vídeo. Antes de tudo, é importante destacar que estamos falando aqui de sal de verdade, na forma integral com todos os minerais. O sal refinado processado moderno, composto por cloreto, sódio e substâncias químicas, não se enquadra aqui. Outro fator importante a ser destacado é que esse vídeo não é um incentivo ao consumo exagerado de sal. Tudo em nosso corpo precisa de equilíbrio, e esse desequilíbrio facilmente acontece com alimentos processados que são carregados de sódio. O sal integral associado a uma alimentação natural nunca foi o problema. Antes da era industrial, o sal era o meio mais comum de preservar alimentos. Como Mark Kurlansky cita em seu livro Sal, Uma História do Mundo, o consumo de sal na Europa no século XV era bem alto, algo em torno de 10 a 40 gramas diárias por pessoa. Era muito comum o consumo de peixes bem salgados. Com toda essa quantidade de sal, poderíamos imaginar que as pessoas, incluindo jovens, morriam facilmente com problemas de hipertensão. Mas não, o primeiro relato de doença cardíaca ocorreu na segunda metade do século XVI. Do início do século XVIII até o fim da Segunda Guerra Mundial, sociedades ocidentais chegavam a consumir até 17 gramas de sal por dia. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o uso das geladeiras, as pessoas foram deixando de usar o sal como meio de preservação de alimentos. E com isso, o consumo de sal nos Estados Unidos caiu pela metade. E apesar da redução no consumo do sal, triplicamos hoje os casos de hipertensão em relação à primeira metade do século XX. Mas na Coreia do Sul, o consumo de sal ainda é alto pela alta variedade de pratos bem salgados. E apesar disso, a Coreia do Sul tem as menores taxas de doenças cardiovasculares do mundo. O Dr. James D. Nicolantonio, autor do livro The Salt Fix, disse uma frase que vai totalmente contra o que estamos acostumados a ouvir. O sal tem várias funções muito importantes, é necessário para o bombeamento do sangue, para a digestão, para a formação e fortificação dos ossos. É um componente-chave na comunicação entre células e transmissão de impulsos nervosos. A relação entre sódio e potássio.
Normalmente uma pessoa pensa que o sódio é perigoso para a pressão arterial, podendo até aumentar o risco de ter um derrame. Porém, precisamos saber também sobre a deficiência de potássio. Precisa existir uma proporção adequada entre sódio e potássio, e esse é o fator mais importante. E o excesso de carboidratos refinados pode esgotar nossos níveis de potássio. O sódio que consumimos nos produtos industrializados normalmente não está na forma de sal marinho. Está na forma de cloreto de sódio, e dessa forma não temos todos os outros 84 minerais envolvidos no sal integral. Sal contido nesses alimentos geralmente estão com glutamato monossódico, que é um tipo de sódio adicional que normalmente não aparece na contagem do rótulo. Nossa alimentação industrializada é carregada de sódio, carboidratos refinados e muito pouco potássio, e essa é a química perfeita para a pressão alta e eventuais problemas cardiovasculares. Então o ponto mais importante aqui é que a proporção entre potássio e sódio é muito mais importante do que olhar para cada um desses minerais individualmente. Estamos deixando na descrição alguns links com estudos sobre o potássio. O sódio é um nutriente fundamental, mas não são só os humanos que buscam sal. Animais também possuem um forte instinto natural por sal, da mesma forma que muitas vezes percorrem grandes distâncias atrás de água e comida quando têm sede ou fome. Elefantes derrubam árvores inteiras em busca de solo salgado abaixo das raízes. Gorilas mordem madeira apodrecida para comer os micróbios salgados. E alguns animais bebem urina pela necessidade de sódio. A civilização foi impulsionada pela busca por sal, construiu impérios e até entrou em guerras. A história das Américas gira em torno de constantes guerras por sal. Quem quer que controlasse o sal estava no poder. Um estudo de 1928 do American Journal of Disease of Children descobriu que crianças pequenas, quando tinham livre acesso a uma variedade de alimentos naturais para escolher, escolhiam justamente aqueles que promoviam o melhor crescimento e desenvolvimento delas. Havia inclusive uma criança com raquitismo causado por deficiências de algumas vitaminas. Essa criança escolheu por conta própria tomar grandes quantidades de óleo de fígado de bacalhau por um período de 101 dias. Conclusão dessa história: a deficiência vitamínica foi corrigida e o louco desejo por óleo de fígado de bacalhau sumiu. E como podemos saber se estamos consumindo muito ou pouco sódio? Conforme alguns pesquisadores, quando estamos usando um sal de verdade na forma integral e com paladar corrigido para alimentos naturais, a melhor forma é seguir o próprio paladar. Com paladar readaptado para alimentos in natura, automaticamente não conseguimos consumir o sal em excesso. O problema do sódio nos dias de hoje é sua alta concentração nos produtos industrializados, com substâncias químicas que disfarçam o excesso. São produtos que são projetados para nos viciar. Nosso paladar não consegue perceber o excesso de sódio e esse é o perigo. Se pararmos para checar, por exemplo, rótulos de salgadinhos ou macarrões instantâneos, vamos notar uma quantidade absurda de sódio muito além daquilo que consumiríamos com alimentos in natura. Conforme descrito em um artigo do site mercola.com, muitos fabricantes adicionam nos produtos glutamato monossódico, que é um intensificador de sabor associado a vários problemas como obesidade, dores de cabeça, lesões oculares, fadiga e depressão. Devido à sua capacidade de superexcitar os neurônios, o glutamato monossódico pode inclusive aumentar o risco de doenças neurológicas como a doença de Alzheimer ou Parkinson. Pesquisas que apontam o sal como culpado foram feitas com sal refinado e não o integral. O sal de verdade contém sódio, cloreto e mais uma variedade de nutrientes e minerais. O sal refinado contém cloreto, sódio e substâncias químicas. Tais substâncias são usadas para se conseguir um aspecto mais bonito, limpinho e branquinho. Nesse processo, perde-se todos os minerais. E o irônico é que essa retirada de minerais é chamada de purificação.